Olá, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com saúde, estejam bem. Dando continuidade à nossa matéria sobre romantismo, nós já fizemos uma panorâmica do que é romantismo, já falamos sobre romantismo indianista, já falamos sobre romantismo regionalista e hoje a gente se atenta um pouquinho mais ao regionalismo urbano, as suas características, contexto histórico, lembrando que tudo isso está lá no livro de vocês, já deixei as páginas de referência, deem uma paginação lá, tá? Para ver mais ou menos em que patamar nós estamos, como vocês se localizam e, principalmente, entendam o contexto dentro dessa escola literária que a gente está falando, tá? Vou passar para o slide. Então, romance urbano aí, tá? Por que a gente fala que é um retrato da vida na corte, né? Por que a gente faz essa definição de romance urbano brasileiro? Justamente porque ele vai ir de encontro com o que acontece lá dentro. É como se fosse um grande Big Brother que está sendo traduzido em folhetim, em formato literário, para a burguesia, para as pessoas de forma geral, sobre o que está acontecendo. O romance urbano, gente, é mais ou menos a vida como ela é. A forma como ela se estende, o jeito que as pessoas se comportam, e isso é traduzido o tempo inteiro para a gente. Então, assim, dentro dessa literatura, há os tipos humanos que são retratados, os costumes, o envolvimento dentro das intrigas, um amor impossível, que são elementos que vão dar continuidade às obras que são trazidas até nós. Então, assim, os principais autores que a gente vai ver nessa época são o Joaquim Manuel de Macedo, o Manuel Antônio de Almeida e o José de Alencar. Tá bom? Então, dando uma ênfase agora ao Joaquim Manuel de Macedo, tá? Suas publicações, A Moreninha, tá? Lembra aquela história? Todo mundo já leu A Moreninha no ensino fundamental. Aquela menina que ela mora numa ilha, aí os meninos passam umas férias e eles faziam uma aposta, sabe? A ideia da história se desenrola em cima disso. O Moço Loiro, A Luneta Mágica e Mulheres de Mantilha. Então, assim, essas temáticas muito comuns na obra do Joaquim Manuel de Macedo, tá? Sobre esse namoro que às vezes é impossível, é difícil de acontecer, muitas jovens em idade de casar ou ainda estudantes, há sempre uma mistificação dentro dessa identidade das personagens, até a gente saber o que elas querem realmente só no finalzinho do livro, os conflitos entre a razão e a emoção, o dever e a paixão. Tem algumas partes cômicas, tá? Mas, de forma geral, eles trazem muitos costumes da época. Então, assim, nessa parte do romance urbano aí, a gente vai ver que o linguajar, a forma que eles se utilizam do vernáculo, é simples, tá? As tramas são fáceis, o desenrolar das tramas são fáceis, o mistério é sempre desvendado só no final, tá? E é justamente daí que vem o nosso mau costume de querer uma história com começo, meio e fim. E na maioria das vezes a gente sempre deseja um final feliz, tá? Então, dentro desse inteirinho que vem o nosso mau hábito de, acabou a história, não tem um final? O final é aquele que teve, só que nós, né, nós leitores, dentro da nossa abordagem de leitor, a gente quer que tenha um final, que é justamente aquele no qual nós criamos expectativas. Então, aí tem um pouquinho sobre A Moreninha, fala um pouquinho, né, dessa metalinguagem, tá? Que é um romance escrito por um dos personagens, é uma história dentro de uma história, tá? E a gente falou sobre o que é metalinguagem já, vocês sabem. Aí tem capas de livro e ainda uma foto antiga do Joaquim Manuel de Macedo.
José de Alencar, né, que é o nosso autor super versátil aí, ele transita no regionalismo, transita no indianismo, vai para o urbanismo, ele é um romântico de carteirinha, né, que a gente pode falar. Então, assim, as características principais dos romances urbanos, ou que a gente pode chamar também de romances sociais, são o final feliz ou ideal, né, aquele que nós criamos uma expectativa em cima dele. Sempre prevalece o amor, na maioria das vezes é um final feliz mesmo, com casamento no final, como as novelas, tá? As protagonistas femininas, elas dão esse ideal de feminismo pra gente, acima de qualquer coisa. Sempre vão ser retratadas as relações familiares dentro de um ambiente doméstico, quase sempre haverá um casamento e sempre que o conflito se desenrolar em cima de herança, de questões financeiras, dotes, títulos, falência, enfim. Aí uma imagem do José de Alencar e algumas capas de livro também, Senhora Lucila. Importante aí que vocês vejam, Diva. Manuel Antônio de Almeida, gente, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Sabemos que quando a gente sair do romantismo de uma forma geral, a gente vai passar para o realismo e ele é um dos precursores do realismo, tá? Essas são características marcantes da sua obra. Então, ele vai situar o leitor no tempo e no espaço, as coisas que acontecem, o desenrolar, o desencadear das coisas que estão acontecendo, das vicissitudes. Então, assim, ele não vai idealizar os personagens, vai mostrar os personagens como eles realmente são, a sua falta de caráter, as suas mazelas, as mazelas humanas, sabe? Que compõem até determinados tipos sociais dentro de um grupo. Então, assim, ele vai descrever de forma bem minuciosa os costumes da época e quase sempre ele dá ao texto uma anedota, uma ironia, uma brincadeira, tá? O que faz com que a gente se aproxime desse mundo do romantismo urbano. Tá? Então, a sua narrativa, além disso, ainda vai incluir atributos humanos conhecidos dos nossos sentimentos universais. Então, assim, ele vai sempre expressar um ser humano com muito amor, com muito ódio, com saudade, com tristeza, que é revelado ao longo das páginas do livro dele. Em Memórias de um Sargento de Milícias, desculpe, o romance, gente, por que ele é inovador para a época, 1852? Porque ele vai fazer um retrato dos hábitos da aristocracia, das pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro naquela época. Então, ele vai demonstrar esse ambiente, o linguajar, da simplicidade com que o povo fala, mas ainda assim ele faz questão de mostrar os costumes da corte, tá? Porque isso alegrava a população da época, de forma geral. Então, características gerais: romance de costumes, picaresco, porque assim faz uma anedota, é retratado dentro dos subúrbios. Vamos conhecer o malandro, o anti-herói, o humor dentro dessas peças, além de ser uma característica pré-realista dentro dos romances desse autor. Aí tem uma foto do autor e ainda uma cópia da capa, né? Memórias de um Sargento de Milícias. Aí tem um retrato de um jornal da época. E, a princípio, é isso. Voltamos para cá. Eu espero que vocês formulem questionamentos para quando a gente se encontre no Meet, eu tenha perguntas para responder, porque todo mundo fica caladinho, fica quietinho, poucos interagem comigo. Então, assim, formulem perguntas, façam questionamentos. Quem não pergunta nada é porque entendeu tudo. Eu fico super feliz com isso. Mas até que vocês leiam para que a gente faça uma discussão ao longo da aula sobre o que a gente viu ao longo desses slides aí. Semana que vem eu vou dar mais uma reforçada em romance urbano, até porque logo na frente vocês também têm a próxima prova, tá bom? No próximo Meet a gente se encontra, conversa, tira as dúvidas e vocês também colocam as dúvidas de vocês, expõem as dúvidas, tá? Abraço, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau.